Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um, hoje e sempre. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13. Gastar um tempo agora na palavra de Deus. A nossa igreja é uma igreja bem contracultural. Não somos uma igreja que busca entreter, e sim formar discípulos de Cristo. Pessoas que vivem como cristãos, não só assistindo um culto, mas prestando culto a Deus, abrindo as suas vidas para a ação do Espírito Santo por meio da sua palavra, pois nós sabemos que assim como a chuva cai e não retorna ao céu, sem primeiro fazer com que a terra fique fecunda e brote vida nova, também a palavra de Deus não volta vazia. E aqui nós temos prioridade do ensino da palavra de Deus. Vamos ficar de pé para a leitura de Mateus 13, a partir do versículo 24, e vamos ler até o versículo 52. Mateus 13, versículo 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia.
Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, pedimos, Senhor, que o nosso coração seja instruído nos caminhos do Senhor, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso íntimo, que as barreiras, os preconceitos, as ideias preconcebidas por ensinamento equivocado ou falso até, sejam anulados pela proclamação simples e clara da Tua palavra esta manhã. Eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Nós vamos ficar o tempo quase inteiro falando sobre parábolas a partir de Mateus. Mateus contém 14 parábolas. Nós temos mais esta e mais 4 semanas antes de começar o Advento, aquele período que começa a contagem regressiva para a celebração do Natal, celebração cristã do Natal, porque existem vários tipos de Natal, não é? Existe a celebração pagã do Natal, que celebra o consumo, né? E, bom, não vou lá, deixa eu passar a régua, vou passar adiante. Vamos voltar. Vamos falar então, continuar a falar sobre o reino oculto, falando sobre este reino que João Batista anunciou, foi a sua mensagem a partir de Mateus 3, não precisa abrir. A primeira palavra de João Batista foi: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Em capítulo 4, após João Batista perder a sua vida, o texto diz claramente que Jesus começou a anunciar nestas mesmas palavras: arrependem-se, pois o reino de Deus está próximo. Os ensinamentos de Cristo, as bem-aventuranças, o sermão no monte, o Pai Nosso que nós acabamos de estudar há poucas semanas, tudo se refere ao quê? Ao reino de Deus. Os bem-aventuranças falam sobre a dinâmica. Quem são os cidadãos do reino de Deus? São aqueles que são pobres de espírito, os que choram, os que têm sede de justiça, os que são perseguidos, os que são pacificadores. Estes são os cidadãos do reino de Deus. E em Mateus 6, que nós não examinamos, pois não se trata de parábolas, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto é o resto. Deus cuida do resto, né? Quem busca o que comer, o que vestir, as preocupações dessa vida, essas são pessoas que não têm um Pai Celestial que cuide delas. Mas quem tem um Pai Celestial, quem é filho de Deus, pode ter certeza que, embora você não deixe de trabalhar, tem que cuidar da sua vida, mas os cuidados no sentido de preocupação, aquilo que ocupa o seu tempo extra, isso deve ser dedicado ao reino de Deus. E quem o fizer, este será cuidado pelo Pai. Mateus 12, versículo 32, não precisa abrir, estou só fazendo referência que ainda estamos introduzindo as parábolas deste capítulo. Jesus afirma ao pequeno rebanho: não tema, não tema, é do agrado do Pai lhes entregar o reino de Deus. O Evangelho fala do reino. O que é o reino? Esse termo, muitos usam esse termo erradamente, não biblicamente, e em projetos que nada tem a ver com o Evangelho ou com o cristianismo. Falam do reino de Deus em termos de justiça social, em termos de melhorar este mundo, em termos de levar pão para quem não tem pão. Mas será que este é o reino de Deus? Paulo deixa muito claro em Romanos 14, se você quiser anotar ou abrir, Romanos 14, versículo 17.
Ouço poucas páginas farfalhando, então imagino que a maioria não vai abrir. Tudo bem. Mas ainda estou ouvindo farfalhar as folhas. Então, Romanos 14, versículo 7 diz, Romanos 14, 17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em 1 Coríntios 4, versículo 20, diz, se quiser abrir, ao só anotar, melhor só anotar: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. De poder. O reino de Deus consiste de poder. Agora, mais crítico ainda é o que Paulo fala no primeiro capítulo da sua carta aos Colossenses. Vira mais algumas páginas à frente e você vai achar Colossenses. Colossenses, começando na segunda parte de versículo 9, Paulo está, obviamente, na introdução da sua carta, ele diz algo aqui extraordinário. Ele disse: desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Literalmente, os que se convertem são transportados, são transplantados, são traduzidos, eles passam, saem do domínio das trevas, não são mais sujeitos ao domínio das trevas e passam para o reino de Deus, o reino do Filho amado. Então, o reino de Deus é o domínio de Cristo. Se alguém quiser uma frase que resuma o que é o reino de Deus: o reino de Deus é o domínio de Cristo, no qual nós temos perdão dos nossos pecados. E isto redunda em viver com perseverança, paciência, alegria, crescendo em conhecimento e fortalecidos com o poder de Deus. É o domínio do rei. Não existe o reino de Deus sem que Cristo esteja reinando. Não existe este conceito, não existe essa expressão do reino sem que seja algo operado pelo poder do Espírito Santo, pela adoção de filhos, que se faz possível pelo perdão dos nossos pecados. O reino de Deus, portanto, necessariamente é esse domínio regido por um Cristo justo e que nos justificou perante Deus. É importante que nós tenhamos esta noção clara em nossa mente ao voltarmos a ler sobre as parábolas, pois o reino, de certa forma, faz com que entendamos melhor as parábolas, assim como as parábolas nos fazem entender melhor o reino de Deus. Mas como nós vivemos por essa regra principal de que a Escritura interpreta a Escritura, nós temos a vantagem de não estarmos ouvindo as parábolas como se fosse pela primeira vez num campo em Palestina. Nós temos o testemunho pleno das Escrituras,
das palavras de Paulo, das palavras dos outros evangelistas, que nos apontam para o que está por trás destas parábolas. Em Mateus 13, nós vemos 7 parábolas. Todas elas falam explicitamente sobre o reino de Deus. Em 3 tempos, falam do seu crescimento, falam da sua justiça e, finalmente, falam do seu valor absoluto. Primeira parábola nós vimos semana passada muito assim, por alto. Foi uma semana complicada para nós, foi uma semana difícil. Mas a parábola do semeador nos mostrou e nos ensinou sobre a função das parábolas, entre outras coisas. Pois as parábolas, segundo Cristo explicou para os seus discípulos, uma vez que ele se retirou com eles, ele explicou que parábolas foram usadas exatamente para ocultar a verdade de uns e para revelar a verdade a outros. E que essa linguagem enigmática, essas histórias que parecem tão corriqueiras, não são tão óbvias para quem não se abre para a verdade do Evangelho. Ele falou do semeador, que semeou em 4 tipos de solo diferentes. 3 solos ruins e 1 solo bom. Os 3 solos ruins falam da condição do coração humano. E como nos 3 casos, uns rejeitam o Evangelho, a semente nem adentra o coração e logo se esquecem, né? O chão rochoso. Uns abraçam, mas muito superficialmente, se encantam com o Evangelho, acham ótimo, chegam e dizem, eu gosto disso, gostei disso, mas em pouco tempo se revelam fogo de palha, pessoas que não perseveram. E ainda há aqueles que começam bem, mas com o tempo mostram que seu maior amor não é o Senhor, mas é o seu prazer, é seu interesse apenas, e por causa de riquezas, essas pessoas abandonam. Mas no último caso, no solo bom, essa semente rende 30, 60 e 100 por 1. Essa semana, não falei disso semana passada, mas essa semana eu li algo extraordinário, que na Palestina, uma boa safra rendia 10 por 1. Para cada semente, produzia mais 10. E quando Jesus disse que essa semente rende 30 por 1, todos, 30 por 1 é uma safra maravilhosa, e 60 por 1, o que? 60 por 1, isso não existe, até 100 por 1. Ele estava dizendo literalmente que o que Deus semeia em nossa vida produz abundantemente mais do que possamos jamais imaginar ou esperar. É uma semente sobrenatural, e o que Deus faz em nossa vida é algo que excede toda expectativa, como diz a Escritura, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano o quê? Aquilo que o Senhor já tem preparado para os seus. Deus tem algo preparado para nós que nós não podemos nem imaginar, e vai muito além da proporção natural. Agora, o reino de Deus não muda o mundo. Isso é importante entender. O reino de Deus não resolve todos os problemas. O reino de Deus, que João Batista e Jesus principalmente anunciou e ensinou a respeito, não acabou com o Império Romano. Levou séculos, levou mais 4 séculos para o Império Romano cair. Ele não fez um show. Depois dele ressuscitar, ele se apresentou a poucas pessoas. Poucas pessoas viram Jesus pessoalmente. Se eu tivesse sido Jesus, eu acho que meu primeiro impulso seria procurar Pôncio Pilatos, dizer, olha eu aqui, estou de volta. Ou voltar para aquela praça onde todo mundo pediu a sua crucificação e dizer, gente, não pegou, olhe só. Mas ele não fez isso, ele se retirou e gastou o tempo ensinando sobre o reino de Deus.
Como já falei, o reino de Deus não é um processo, nem tampouco uma dinâmica de justiça ou inclusão social, aplaudido pelo mundo e pelos meios de comunicação, mostrando a relevância da igreja. A igreja não é chamada para ser relevante nos termos que o mundo compreende. É o governo de Cristo entre nós, pelo poder do Espírito Santo, que o mundo não vê, e que o mundo não entende, e que o mundo não aplaude. Duas parábolas deixam isso muito claro. As primeiras duas parábolas são a parábola do grão de mostardo e do fermento. Nos dois casos, essas duas parábolas basicamente dizem a mesma coisa, explicam a mesma coisa, que o que Deus faz parece pequeno aos olhos do mundo, parece muito insignificante. Quando você olha ao seu redor e você vê as grandes edificações, os grandes lugares de espetáculo, a grande manifestação de poder neste mundo, a primeira coisa que vem à mente não é a igreja. 90% das igrejas do mundo tem menos de 200 membros. E 80% ou seja, 90% dos 90% tem menos de 100 membros. Igrejas, costumeiramente, são pequenas famílias de fé, casas de oração, que não sobressaem necessariamente. Claro que nós vemos certas coisas sendo feitas hoje em dia que são espetaculosas, são extraordinárias, fazem manchete e tal, mas isso não é igreja, não é igreja. A igreja, de modo geral, é pequeno em termos que o mundo compreende. Ele começou pequeno, com apenas 12 discípulos. Jesus começou algo que hoje espalhou pelo mundo inteiro e continua a correr em muitos lugares de modo despercebido. Onde há muito combate à fé, a igreja chega a ser subterrânea, e nesses lugares a igreja cresce ainda mais. Uma das maiores igrejas do mundo fica na China comunista, onde a igreja é combatida. São literalmente dezenas e dezenas de milhões de pessoas que servem a Cristo, mas se reúnem em porões, em lugares secretos, porque o governo patrulha a fé cristã e trata a fé cristã como algo contrário aos interesses da nação. Dizem que está havendo hoje um enorme surgimento de cristianismo no Iraque e na Síria, exatamente onde a perseguição está acontecendo e os cristãos estão tendo que se esconder. A igreja está crescendo estrondosamente. Tanto o fermento que se mistura, está presente, Ele não entra como um monolito, como um tanque de guerra, mas como um fermento, como uma semente pequena. O reino de Deus não é algo que o mundo reconhece, tampouco valoriza. Em tempos de perseguição e ao redor do mundo, a igreja está crescendo como uma semente pequena, plantada e escondida, mas que cresce a cada dia. Mas esse reino compreende mistura. Isso é uma das grandes coisas que nos consternam hoje em dia, ao contemplarmos a igreja que se tornou conhecida e que ganhou manchetes e que é vista por muitos como algo hipócrita. Por quê? Porque existe na igreja trigo, ou seja, boa semente plantada pelo semeador, e nós estamos falando de quê? Voltamos à primeira parábola, a boa semente é o Evangelho. Então, a boa semente recebida produz aqueles que seguem o Evangelho, aqueles que são filhos de Deus. Mas o inimigo vem e semeia também. E uma das coisas que nos causa constrangimento e consternação é ver que a igreja, nem tudo que se chama igreja é a igreja.
Nem tudo que se reporta a Cristo e ao reino de Deus, de fato, está servindo a Deus. Pelo contrário, nós vemos casos espetaculares de pessoas que se dizem cristãos, mas que são tudo menos cristãos, e até pessoas que não são cristãs reconhecem que essas pessoas, esses falsos, são exatamente isto, falsos cristãos. E como isso nos consterna? Como nós queremos que a igreja seja aquilo que as Escrituras dizem que deve ser, mas constatamos que na própria igreja há pessoas que não foram postas na igreja pelo bom semeador, e sim pelo inimigo. E algumas dessas pessoas chegam a posições de liderança, e são pessoas endiabradas, são pessoas desregradas, são pessoas que atentam contra o bom testemunho da igreja, cuja própria vida não demonstra as virtudes cristãs, e cujo comportamento não demonstra o caráter cristão. E nos perguntamos, é assim mesmo? Por que Deus não faz algo a respeito? Por que Deus não elimina logo essa gente? Até quando vamos aguentar ver esse tipo de coisa? Até quando a igreja vai viver com essa mistura? E foi o que aconteceu aqui na parábola. Chegam ao semeador e perguntam, vem cá, isso aqui é o reino? Isso aqui realmente é o reino? E aqui nós temos um pouquinho de confusão, porque inicialmente parece que está falando do mundo, né? Porque primeiro, no texto que ele fala do joio, diz que, a partir do versículo 36, ele começa a falar sobre semeadura no mundo. Só que quando ele fala da colheita no fim, ele está falando da colheita que acontece dentro do reino, ou seja, o fim dessa era, versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Ou seja, hoje nós vemos o reino de Deus misturado, entrelaçado com pessoas que não são do reino, mas que convivem e que se disfarçam ou que pretendem ser do reino, mas a sua vida não é submissa a Deus. E quantas vezes nós vemos isso? As Escrituras falam, Jesus disse, chegarão e dirão, Senhor, Senhor, nós já expulsamos demônios em teu nome, já fizemos proezas e milagres, sinais e prodígios, e ele vai dizer, afaste-se de mim, eu não os conheço. Pessoas que se acham cristãs, mas cuja vida não reflete Cristo. Aqui nós entendemos, portanto, que o reino de Deus não é só paz e alegria, mas é a certeza de um juízo vindouro. É um juízo bem explícito. Haverá uma colheita no fim. Os que praticam o mal serão colhidos e lançados na fornalha ardente. E ele usa essa frase, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta figura fala de quê? Primeiro de sofrimento, mas também de remorso. O choro, obviamente, é por sofrimento e tristeza, mas haverá remorso, haverá esse sentimento eterno de que eu devia ter me submetido a Deus. Os justos, por outro lado, brilharão como o sol no reino do seu Pai. Agora entende, aqui ele faz uma colocação interessante, porque ele diz, a colheita vai ser no reino, mas os justos brilharão no reino do seu Pai. Ou seja, aqui já aponta para o fato de que o reino de Deus já está aqui, já está entre nós, Cristo reina sim, mas vem um tempo em que todos que são de Cristo serão revelados no reino eterno. O reino ainda não foi consumado. O reino já está aqui, mas ainda está por vir. Então nós temos esse sentido de estamos provando do poder, como diz Hebreus, provando da era vindoura
desta época maravilhosa em que reinará justiça em toda a terra, novos céus e nova terra, mas que ainda vemos algo misto. Então vemos que o reino cresce de modo despretensioso, ele cresce de maneira escondida, o mundo não vê, o mundo não reconhece, não sabe do que se trata, e mais, esse reino, mesmo crescendo, tem resultados mistos, mas que um dia serão julgados, e então os verdadeiros filhos de Deus brilharão como o sol, enquanto os outros serão lançados para fora. O tema de juízo é repetido nesta parábola da rede, que é a última parábola, a partir do versículo 47, onde ele está fazendo o quê? A rede colhe, muita gente vem para a igreja, muita gente participa da comunidade da fé, mas um dia, o que vai acontecer? O pescador vai separar os peixes bons dos peixes ruins, e então essa peneiração, mais uma vez, aponta para um juízo final. Jesus é Salvador e Rei, mas Ele também é juiz. Não existe salvação sem entendermos que esta salvação é de um juízo, compreende um juízo. Não existe promessa sem castigo para o que rejeita o Rei e as palavras do Rei. O reino de Deus, portanto, é um assunto de vida ou morte eterna. Não é algo que realça o mundo, não é algo que acrescenta beleza e espiritualidade a este mundo de Deus. Não, é um divisor de águas. É algo que separa os bons dos maus, ou seja, dos que se submetem a Deus, daqueles que não se submetem a Deus. E a pergunta é, por que Deus não acaba logo com tudo isso? Por que Deus não bota um ponto final logo em tudo isso? Quantas pessoas chegam para mim e dizem, bispo, por que Deus não mata meia dúzia, acaba com meia dúzia desses farsantes que se dizem servos de Deus, mas todo mundo vê, cristão e não cristão, vem. Por que Deus não acaba logo com toda a hipocrisia na igreja? E eu já ouvi isso de muitas pessoas, eu já ouvi isso até de bispos, dizendo, bispo Walter, como é que isso não pode continuar, não pode. A resposta nós achamos em 2 Pedro capítulo 3, isso você pode abrir, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda carta de Pedro, fica bem no fim da Bíblia, bem no fim. Bom, não exatamente no fim, quase no fim. O fim é Apocalipse, poucas páginas antes. Versículo 8 diz, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Todos nós queremos um mundo justo e melhor. Todos nós queremos que o mundo seja mais pacífico,
Ano novo virá e todo mundo vai desejar paz mundial. Paz mundial só virá quando Cristo voltar e houver novos céus e nova terra. Antes disso, paz mundial não existirá. Pior, nós vemos, já ouvimos rumores de guerra neste mundo, e eu creio que nós estamos prestes a ver mais um grande tumulto mundial. Neste mundo, paz mundial não será alcançado por causa de conselhos ou líderes mundiais que sentam ao redor da mesa. Não acontecerá porque cristãos se engajam em levar pão para quem tem fome. Não se resolverá por um sistema educacional mais equilibrado e mais nobre. Paz mundial virá quando houver justiça absoluta neste mundo. Quer dizer que só virá quando Cristo voltar, pois só Cristo é verdadeiramente justo. Só Cristo é o justo juiz. Até lá, o que nós temos que fazer? O que o cristão tem que fazer? E Pedro diz muito claramente, até então, nós temos que buscar viver piedosamente. Deus tem tido paciência conosco, eu sei que Ele tem tido paciência comigo. Alguém aqui pode dizer comigo, bispo, eu acho que Deus tem tido muita paciência comigo. Quem pode dizer isso? Pode dizer isso? Acho que todos nós temos que reconhecer que diariamente nós nos desapontamos. Diariamente nós ficamos aquém da glória de Deus. Diariamente deixamos de amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e mente. Nós diariamente, a poluição deste mundo nos afeta, nos atinge. Diariamente, quer nós avancemos o sinal ou transgredimos o limite de velocidade, não quando tem pardal, claro, mas no fundo, quem não conta uma mentira de vez em quando? Alô? E quantos não reconhecem que o que nós realmente merecemos, não é o céu? Mas Ele é paciente. Então, não apontamos o dedo a outros, nós apontamos o dedo aqui, ou no espelho, dizendo, você, meu filho, tem que largar de certas coisas, você, meu filho, tem que santificar seus caminhos, você, meu filho, olhe, aqui, nesta igreja, você pouco ouvirá o quanto você é maravilhoso, valioso, espetacular, um filho do rei. Você vai ouvir o quê? Que você precisa da graça de Deus, que é um pecador e todos nós merecemos o inferno. É o que você vai ouvir aqui. Mas Deus é misericordioso e fiel. O seu amor nos resgata, nos redime, nos compra de volta. Nós que não prestamos, olha, Deus é bom, mas nós não presta. Esta é a mensagem, Este é o Evangelho. O Evangelho não é você é alguém, você é espetacular. Você pode ter seus talentos e habilidades, mas nada disso tem valor. Pelo contrário, e aqui nós chegamos ao terceiro tipo de parábola que nós encaramos aqui, que é o quê? O reino de Deus é uma questão absoluta. Reino de Deus compreende um compromisso total. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Custa tudo que você tem e tudo que você é. Tem que se dedicar completamente. Como Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser prioridade. As parábolas do tesouro no campo e da pérola de grande preço mostram que o reino de Deus custa tudo. Nada pode ser mantido fora da mesa. Tudo tem que vir à mesa. Tudo tem que ser negociado. Tudo tem que estar disponível a Deus. Você não pode dizer, eu vou servir a Deus domingo, o resto da semana é meu. Domingo e quarta, vai lá, tudo bem.
domingo, quarta e talvez segunda de manhã. Vai lá, tudo bem, mas sábado à noite é meu. Não, é tudo. O reino de Deus compreende tudo. Quem descobre o reino vende tudo. Você não pode dizer, bom, essa parte da minha vida é de Deus, mas meu trabalho sabe como é. Eu não posso exercer minha profissão sem pagar uma propina, sem contar uma mentira, sem roubar no meu relatório, sem maquiar o meu relatório para mostrar serviço, senão, porque na minha profissão, meu Deus do céu, como é que eu posso exercer minha profissão e ser cristão? Gente, o reino de Deus vem em primeiro lugar, não em segundo lugar, não realça, não é um apêndice à sua vida. O reino de Deus é a sua vida, ou não é. O reino de Deus não pode ser o seu lado espiritual. Temos passatempos que não são a nossa vida, mas curtimos, não é? Para alguns, eles se dedicam mais àqueles passatempos do que a outros. Há pessoas que assistem novelas, mas assistem, porque estão lá, estão relaxando no fim do dia. Mas tem gente que aquela novela é assim, estão apaixonados pelo galã. Vão no supermercado, compram as revistas que contam quem ele está namorando agora. E ainda lê previsões do que vai acontecer nos próximos capítulos. E isso ocupa seu imaginário. Você acorda pensando, você dorme pensando, eu não sei quem são os galãs hoje em dia, né? Eu ia dizer Tarcísio Meira, mas ele não é mais galã. É que eu não assisto televisão há tanto tempo que eu... Quando eu era criança, era Tarcísio Meira e Glória Menezes. Vai lá. Estou ficando velho. Mas tem gente que trata isso como passatempo, tem gente que tem paixão por isso. Tem gente que trata a igreja como passatempo. Domingo de manhã, tá. Eu ouvi uma vez duas pessoas conversando, dizendo, domingo à noite, vamos fazer o quê? Não sei, está passando alguma coisa no cinema? Não está passando muita coisa não, tem nada de novo não, tal. E teatro? Não tem nada não, tal. Quer saber? Então vamos para a igreja mesmo? Como se fosse uma opção de lazer. Como se fosse... Gente, essa igreja leva a membresia muito a sério. Leva o que fazemos aqui muito a sério. Essa é uma igreja muito séria. Para quem está visitando, saiba, aqui é uma igreja da pesada, porque a gente leva muito a sério a nossa fé. E membresia não é cartão preferencial, cartão de fidelidade, né? Aquele cara, depois de 10 cultos você ganha mais um culto de graça. Depois de 10 cultos assistidos você ganha uma indulgência, pode pecar sem ter que vir para o culto. Não é nada disso. Aqui a gente leva a sério, por quê? Porque a fé é séria. A fé custa tudo, e o reino custa tudo. Quem vê o reino vende tudo e compra. Jesus está dizendo, não tem meio termo aqui. Não tem meio termo. Não se pode negociar com Deus, dizendo, bom, então eu vou te dar, digamos, minha vida de família, vou te dar, digamos, meu domingo, mas meu trabalho, sabe como é? Tenho que dançar conforme a música. Não. Seguir Jesus requer tomar a sua cruz e morrer para os princípios fundamentais deste mundo. Como disse Paulo em Filipenses 3, versículo 8, isso vale a pena abrir. Filipenses 3, versículo 8. Paulo disse, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Paulo era filho de uma família judaica piedosa, fazia parte de uma casta de religiosos,
defensores da fé judaica, os fariseus. E embora nós não vemos isso explicitado, é altamente compreensível que Paulo tenha sido renunciado pela sua família, perdendo sua herança, perdendo seus laços familiares. Ele era um dos alunos de Gamaliel, ou seja, da inteligência judaica. Ele perdeu o seu status social, ele perdeu seu emprego, essa que é a verdade. Ele passou o resto da sua vida vivendo de ofertas e costurando, fabricando tendas, como fabricante de tendas, ou seja, um costureiro de tendas. Bom, em resumo, o que vemos nesse capítulo é que o reino vive oculto aos olhos do mundo. É um reino oculto, é um reino que o mundo não entende, não compreende, não vê. Cresce de forma humilde e despercebida, mas cresce estrondosamente. 30, 60, 100 por um. A igreja se espalhou pelo mundo inteiro. A igreja continua a crescer surpreendentemente. Vemos também nessas parábolas que o reino é misto, mas não será assim para sempre. Pois quando o reino for consumado, então haverá uma depuração, haverá uma colheita. E os que se parecem como cristãos, mas não são, estes serão lançados para fora, onde haverá sofrimento e remorso, onde haverá choro e ranger de dentes. O tempo está passando, temos um encontro marcado, leve isto a sério. Por quê? Terceira coisa, terceiro tempo, o reino custa tudo. Seu valor é maior do que tudo que este mundo pode lhe oferecer. Sucesso profissional, status, aceitação. O mundo não reconhece o valor do cristão piedoso e nunca irá reconhecer. O mundo não aceita os preceitos que governam as nossas vidas e nunca vão aceitar. O mundo despreza e acha ridículo viver segundo este livro. Acha ridículo. E mais, o mundo hoje está ativamente empenhado em desconstruir a sua relevância e o seu papel na vida moderna. O mundo está dedicado a acabar com a influência deste livro no Ocidente. E quem desejar viver piedosamente sofrerá. Quem deseja viver uma vida piedosa será perseguido. Mas o reino vale mais do que tudo que o mundo poderia nos tirar, ou do que o mundo poderia nos privar. O reino vale mais. É uma pérola de grande preço. O perdão dos nossos pecados e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. A paz e a alegria que nós temos em Cristo não tem preço. Não tem preço. Poder deitar a nossa cabeça no travesseiro à noite em paz, pois Deus está conosco, não tem preço. Construir uma vida consequente para nós e para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, não tem preço. O que há de mais precioso do que saber que após pouquíssimas décadas sobre a face da terra, nós teremos comunhão eterna com Deus. Não tem preço. Nada que este mundo tem para nos oferecer, por mais que seja, se compara à suprema grandeza de conhecer o Pai para todo sempre. Nada, nada. Este mundo passa. Este mundo não passa de um espirro no meio de um vendaval do tempo ou de uma gota de água no mar do tempo e da eternidade. Tudo isso passa
como num piscar de olhos. Onde foram os anos? Onde foi o tempo? Onde foram os prazeres? Mas eu lhe garanto que 1 segundo no céu apagará todas as tristezas desta vida. E 1 segundo no inferno apagará todos os prazeres. O cristão, o verdadeiro filho do reino, sabe que a pérola vale mais, que o tesouro no campo vale mais. Nada se compara a seu valor. Oremos. Amado Deus e Pai, pela Tua palavra te agradecemos. Pai, o nosso coração arde com o desejo de te servir melhor. Reconhecemos que tens sido paciente conosco. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa esperança. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém.